E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui para estudar um pouquinho mais de matemática. E o assunto de hoje é gráficos de segmentos e histogramas, dando continuidade à parte de estatística. Para lá? Bom, pessoal, o gráfico de segmentos, ou gráfico de linhas também, ele serve para mostrar a evolução de algum número, alguma coisa que a gente está medindo ao longo do tempo. Então, eu vou fazendo medições ponto a ponto e depois, quando eu ligo os pontos, eu tenho um segmento entre dois pontos e eu vou perceber se a grandeza que eu estou observando, se a variável que eu estou observando, se o número que eu estou medindo vai subir, vai descer, vai subir cada vez mais, vai descer cada vez mais, vai se manter constante ou vai subir mais. Isso vai depender da situação, tá bom? Olha só um exemplo aí que a gente vai ter. A presença de homens e mulheres no mercado de trabalho no Brasil entre 1940 e 2000. Percebam que há uma época em que muito mais homens estão empregados do que mulheres. Olha aqui, em 1940 são 80% de homens e apenas 20% de mulheres empregadas. Vocês podem perceber que lá no ano 2000 já estava quase igual, embora a gente saiba que o mercado de trabalho é muito desigual, né? Então, olha aqui, ó. Os homens em 2000 estavam apenas com 60% das vagas de emprego e as mulheres com 40%. Beleza? Então a gente vai poder comparar a evolução ao longo do tempo, como vai aumentar ou como vai diminuir o número ou a variável ou dado que a gente está observando. Tranquilo? Muitas vezes a gente vê esse dado aqui na televisão. Ó. O valor do dólar em janeiro subiu para o valor de fevereiro, subiu em março. Só de março para abril houve uma queda. Então aqui ó, eu tenho uma parte em que houve um aumento e depois houve uma ligeira queda e depois aumento, queda, aumento, uma pequena queda e depois um aumento. Então dá para a gente perceber que ao longo do ano vai acontecendo a variação do dólar. Beleza? Tranquilo? Olha lá, o faturamento de uma empresa ao longo de um ano. Você tem em janeiro, depois em fevereiro, em março. Quer dizer, a cada mês você tem o valor representado. Ó. Em janeiro foram R$ 8.000. Em fevereiro, 6.987. Está vendo que caiu? Aqui, ó, houve uma queda. Depois, de fevereiro para março, houve um aumento de 6.987 para 9.088. Então, olha, aumentou, diminuiu, aumentou um pouquinho, diminuiu um pouquinho, tá beleza? Olha só, de junho para agosto, olha que legal, deixa eu apagar aqui. De junho para agosto, perdão, julho para agosto, a gente olha que os valores são muito próximos, 8.765 e 8.777. Olha o que acontece aqui, ó. Praticamente não há variação no gráfico, tá bom? Agora, olha setembro. Setembro houve um aumento, outubro, novembro. Novembro tem um valor bem mais baixo, ó. 5.999. Então, ó, houve uma queda acentuada e o menor valor acontece em novembro.
O histograma é um tipo de gráfico que a gente vê quando a gente tem muitos valores diferentes. Digamos que eu queira verificar as alturas de todos os alunos de uma escola, os pesos, vai ficar muito difícil. Então a gente vai separando. Por exemplo, olha, a altura eu vou separar de 10 em 10 centímetros. Então, entre 1,40 e 1,50, eu tenho 6 pessoas. Com a altura entre 1,50 e 1,60, eu tenho 10 pessoas. E assim eu vou separando em blocos que a gente chama de classes. Essas classes, de preferência, a gente vai ter uma separação com o mesmo intervalo, com a mesma amplitude. Olha aqui, eu estou pulando de 10 em 10 centímetros. Então, eu vou dizer que isso é uma amplitude de 10 centímetros, tá? Então, eu estou pulando de 10 em 10 centímetros de uma classe para outra. Vocês vão perceber que aqui na frequência absoluta eu vou ter 6 com 10, 16, 16 com 12, 28, 28 mais 12, 40. Mas de onde saiu então esse 15%? Esse 15% nada mais é do que 6 de frequência absoluta dividido por 40 de frequência relativa, de total, e aí eu tenho a frequência relativa. 6 dividido por 40 dá 0,15, por isso que dá 15%. Olha aqui, 10 e 25%. De onde veio esse 25%? 10 de frequência absoluta e 40 de total. 10 dividido por 40, 0,25. E daí, se você somar todas as frequências relativas, você precisa ter os 100% e bater certinho no final. Tá legal? Olha as coisas como é que ficam no gráfico. Eu vou pulando de 10 em 10 centímetros. Ó. De 1,40 a 1,50 são 6 pessoas. Mas eu posso também pensar em 15%. De 1,50 a 1,60 são 10 pessoas. A gente acabou de calcular e deu 25%. De 1,60 até 1,70 são 12 pessoas. O que a gente pode calcular? 30%. Mas como é que dá 30%, professor? É só você pensar em 12 pessoas num total de 40. 12 dividido por 40 dá 0,3 ou 0,30, que é a mesma coisa, 30 sobre 100. Ou seja, 30 sobre 100 é 30%. Espero que vocês estejam gostando, seja bem fácil. Olha lá, a gente agora está pegando aqui as idades das pessoas, tá bom? Então a gente tem lá, na primeira classe, a gente tem as pessoas com idade de 28 até 37 anos. São 4 pessoas, olha, na primeira classe. Então olha aqui, ó, de 28 a 37 são 4 pessoas. Pode ser que um tenha 28, o outro tenha 35. Então o importante é a gente ter 4 ocorrências nessa primeira classe. De 37 a 46 anos, são 6 pessoas, olha lá. 6 pessoas no intervalo de 37 a 46, tá bom? Ah, professor, qual é a amplitude aqui? A amplitude de cada classe, você pode pegar em qualquer classe que você vai ver que é a mesma, tá vendo? Se eu pegar 82 menos 73, são 9 anos. Se eu pegar 37 menos 28, também são 9 anos. Então, a gente tenta manter a mesma diferença entre as classes, tá bom? Então, por que a gente faz isso? Porque os valores são muito diferentes, beleza? Obrigado a vocês, não esqueçam de curtir, deixar o seu like lá, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Um abraço, pessoal!